Colapso populacional. Imagine um planeta em que a cada dia tem menos gente no mundo, a população caindo em ritmo acelerado, até um ponto em que as pessoas começam a ficar preocupadas com a própria continuidade da espécie pela absoluta falta de bebês no mundo. Olha, talvez você ache esta conversa estranha, porque você conecta na mídia e ouve constantemente as pessoas dizendo que a população está em crescimento, tanto no Brasil como no mundo inteiro. Esta tendência de crescimento, em breve, ela vai se inverter e se converter numa tendência de declínio. Mostraremos isso através de estatísticas, vamos falar sobre as causas, as consequências e as alternativas para esta crise que está já se formando no horizonte. E você que está assistindo o vídeo, com quase toda certeza, vai conhecê-la frente a frente. Radamés Manosso, aqui em Curitiba. Vamos começar falando sobre dados, apresentando as estatísticas. Quando falamos em declínio populacional, o indicador mais importante que nós temos que analisar é a taxa de fecundidade da mulher. Taxa de fecundidade da mulher é a quantidade de filhos que a mulher tem durante a vida. Os institutos de pesquisa medem esses números, tiram a média populacional para cada país. Então, aqui no lado, você tem uma tabela resumindo a questão aí da taxa de fecundidade da mulher em vários países. Está dividido em categorias. Alguns países do mundo ainda apresentam uma taxa de fecundidade da mulher muito alta, acima de 4 filhos por pessoa. São países, quase todos eles localizados na África. Na parte de baixo da escala, aí nós temos países com taxa de fecundidade muito baixa. Vejam que são vários países, muitos deles na Europa e outros na Ásia. Vejam que também na tabela tem uma linha divisória ali, que é a linha do 2,1 filhos por mulher. Essa é considerada a taxa de reposição. Se cada mulher tiver em média 2,1 filhos durante a vida, a população tende a se equilibrar, manter-se sustentável ao longo do tempo. Então vejam que nos dias de hoje, 2021, é a data em que foram recolhidos os dados, já havia mais de 115 países com taxa de fecundidade da mulher abaixo do nível de reposição. São países com tendência de declínio populacional. Já é maior o número de países com tendência ao declínio do que o número de países com tendência ao crescimento populacional. Se eu colocar na tela aí os campeões de fecundidade alta, a gente vai ver que esses países estão quase todos eles localizados na África. Níger é o campeão, atenção ali para a Nigéria, que é um país com elevada população e elevada taxa de fecundidade. Também nós temos ali vários países de língua portuguesa, que são nossos irmãos em termos de cultura e de língua falada. Estou falando de Angola, de Guiné, de Moçambique, né? Vários países de língua portuguesa estão aí nessa faixa da taxa de fecundidade alta. Indo agora para a parte de baixo da escala, a gente vai ver que tem muitos países que estão com taxas baixíssimas. O de nível mais baixo é Taiwan, seguido ali por Coreia do Sul e por Singapura. Então, veja também que na tabela de valores baixos aparecem muitos países europeus. Então, uma informação importante é que o declínio populacional não está ligado a uma civilização específica. Não é uma questão apenas do mundo ocidental, do velho mundo, da Europa. Países da Ásia, que tem outras culturas, também estão com taxas de fecundidade bastante baixas. Olhem agora a tabela ali que mostra a situação por continentes. Vejam que na Europa, praticamente todos os países estão abaixo da taxa de reposição. São todos eles países com tendência de declínio populacional. Na Ásia já temos mais países
com tendência ao declínio do que ao crescimento. A mesma coisa nas três Américas, a tendência já predominante é de declínio. Somente na África é que nós temos uma tendência de população em crescimento acelerado. Mas vejam bem, a África está apenas defasada há algumas décadas em relação a outros países. Nós aqui no Brasil, no século XX, lá na década de 1950 e 1960, nós tínhamos taxas de fecundidade semelhantes às que acontecem hoje lá na África. Então, o Brasil do século XX é a África do século XXI. Há bons indicadores de que mesmo os países africanos também irão pelo mesmo caminho. E num determinado momento lá no meio do século XXI, a população geral do mundo entrará em declínio. Quando isso vai acontecer? Vejam aí no gráfico que eu coloquei na tela que tem 3 curvas geradas pelo mesmo instituto, pelo IBGE, em anos diferentes. Então não há um consenso, não é uma ciência exata, depende de muitos fatores. Mas vejam ali que os 3 gráficos apontam que em um dado momento a população brasileira atingirá um pico e na sequência, depois do pico, virá o declínio. Então, provavelmente, em algum momento ali, entre 2040 e 2050, a população brasileira atingirá o seu ápice e, na sequência, entrará em declínio. E o que isso vai produzir em termos de dinâmica populacional? Vamos mostrar uns gráficos aí para vocês entenderem melhor. O primeiro gráfico é da pirâmide mais tradicional, aquela que a gente estuda lá nas escolas, tem uma cara mais de pirâmide mesmo, em que nós temos bastante pessoas na base da pirâmide, em azul ali estão representadas as crianças, e poucas pessoas no topo da pirâmide, que são os idosos. Daí, a população passa por uma dinâmica em que aos poucos a taxa de fecundidade vai caindo e esta pirâmide ela vai ficando mais estreita e começa a aumentar bastante a quantidade de pessoas no topo da pirâmide, começa a aumentar o número de idosos. Existe uma fase de equilíbrio em que praticamente a pirâmide se converte ali no formato de um obelisco, no formato de um lápis, em que ela afina apenas lá no extremo dos mais idosos. Este caso é aquele em que todas as faixas etárias apresentam mais ou menos a mesma quantidade de pessoas no extrato populacional. E por fim, existe a quarta possibilidade, daí que é a pirâmide invertida, é o formato de cálice. Vejam que este caso aí é aquele em que nós temos uma quantidade muito grande de pessoas na parte alta do gráfico, muitos idosos, e pouca gente na parte de baixo, poucas crianças recompondo a população. Então, este cenário aqui de pirâmide invertida é o que se projeta para algum momento mais lá no final do século XXI. Vamos conversar agora sobre as causas que levam ao declínio populacional. O mundo passou por grandes transformações no século XX. Nós passamos de uma condição de sociedade rural, em que 90% das pessoas viviam no campo e 10% na cidade, e estamos agora vendo a inversão da situação, 10% das pessoas vivendo no campo e 90% na cidade. Isto gera grandes transformações na dinâmica econômica e social. Naqueles tempos da sociedade rural, a mulher participava ativamente com seu companheiro na vida econômica da família, tinham um empreendimento a manter ao sítio para gerar renda para a família. Neste contexto, era interessante ter bastante filhos. Vamos quebrar já com esta falácia progressista de que as mulheres daquela época eram parideiras sem escolaridade. Considero isto ofensivo
as nossas avós e bisavós. As mulheres daquela época não precisavam de um diploma universitário na parede para saber o que era melhor para a vida delas naquele tempo. Elas tinham os pés no chão. Naquele contexto, ter muitos filhos era importante para manter a renda da família. Filhos eram braços para trabalhar no campo, eram uma espécie de apólice seguro para uma velhice tranquila dos pais. E temos que lembrar que naquele tempo a mortalidade infantil era alta, a expectativa de vida era baixa. Naquele contexto era preciso ter bem mais filhos para manter o equilíbrio populacional, para a população não declinar. Então, aquela vida no campo daquele tempo tinha bons motivos para as mulheres terem muitos filhos. Feita essa transição para o meio urbano, aí homem e mulher começaram a trabalhar fora de casa. Começaram não a trabalhar para si mesmos, mas para terceiros. E vamos dizer já de cara, desmontar outra falácia de que as mulheres quando vieram para a cidade, ficavam em casa, não trabalhavam. Esta é uma realidade apenas da mulher burguesa, da mulher de classe média alta para cima. Esta sim era ociosa e entediada. As mulheres das camadas mais baixas da sociedade sempre trabalharam, sempre tiveram protagonismo na economia familiar. Vamos lembrar aí de várias profissões que estão muito bem retratadas e documentadas na fotografia e na história. Estamos falando das mulheres enfermeiras, das mulheres camareiras, das mulheres telefonistas, das mulheres que trabalhavam nas mais diversas atividades, nas fábricas, enfim, a mulher operária, a mulher de baixa renda, esta sempre trabalhou, sempre ajudou o marido, não tem este papo furado de que elas ficavam em casa dentro de uma gaiola de ouro, oprimidas pelo patriarcado. Conversa fiada. Não ofendam as mulheres daquela época, por favor. Eu, quando era criança, me lembro muito bem aqui no meu bairro, Santa Felicidade, um bairro de colonização italiana. Lembro que as mulheres da vizinhança, minhas tias, as pessoas que eu conhecia, todas elas tinham atividade econômica. Uma trabalhava de diarista, a outra lavava roupa para fora, a outra produzia doces para vender. Enfim, era uma atividade econômica protagonista. Elas não eram de forma nenhuma relegadas a um segundo plano no campo econômico. Então, nessa nova realidade de vida urbana, obviamente, a demanda por filhos cai significativamente. Educar filhos começa a ficar mais caro e também não tem aquele interesse de uma quantidade grande pensando na velhice dos pais, porque aí entra um novo fator que influencia no declínio populacional, o estado do bem-estar social. Nos dias de hoje, a maioria das pessoas considera que realmente o Estado é aquela vaca das infinitas tetas, sempre vai ter mais uma teta para mamar ali, e que o Estado vai resolver todos os problemas. Agora, numa conjuntura de pirâmide etária invertida, com pesados custos de previdência, existem chances consideráveis que este estado do bem-estar social pode entrar em colapso. Então, a realidade da diminuição dos filhos, ela é influenciada por muitos fatores, e geralmente fatores baseados na necessidade, na criatividade da população para gerar soluções. Então, o número de filhos ele vai sendo condicionado pelos aspectos sociais e econômicos do momento. Mas, como veremos na sequência aí, na questão dos fatores comportamentais, pode haver uma influência da prosperidade e de aspectos de períodos prolongados de estabilidade social que podem reduzir o número de filhos por mulher por outros fatores que não são exatamente a questão da necessidade.
Vamos falar um pouquinho agora sobre causas comportamentais que levam ao declínio da população. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo como um todo entrou numa certa estabilidade social, num período de prosperidade prolongada. Prosperidade que foi muito acentuada com avanços científicos e tecnológicos neste período. Então, este período de relativa estabilidade, de prosperidade prolongada, trouxe muitos benefícios, mas alguns efeitos colaterais também. Não é segredo para ninguém que a sociedade está se tornando mais individualista, mais hedonista. As pessoas estão cada dia mais preocupadas consigo mesmo e com viver a vida em busca de prazeres, de sensações, enfim, curtir a vida. Nessas condições, nesse ambiente, os jovens, principalmente, tendem a retardar o seu amadurecimento, tendem a prolongar a adolescência e a juventude o mais possível, evitam assumir compromissos sérios, evitam assumir responsabilidades. Nesse contexto individualista e hedonista, ele não é favorável aos relacionamentos sérios, à constituição de famílias e à criação de filhos. Vamos lembrar também da questão da desilusão existencial. Nós vivemos um período de bastante relativismo, de poucas certezas, de poucas convicções. A juventude, em especial, encontra dificuldades para se motivar, para estabelecer metas para a sua vida. E nesse contexto de desilusão existencial, obviamente, fica prejudicada a questão da formação de família, da questão de ter filhos e de educar filhos. E um último aspecto comportamental que eu quero ressaltar é a questão da guerra dos sexos. O campo progressista estabeleceu já há muitas décadas essa questão da mulher buscar seus direitos, e esses direitos estão sendo buscados em uma verdadeira guerra dos sexos, travando um conflito com os homens. Não é segredo para ninguém que a imagem do homem está em desconstrução permanente na nossa cultura, na mídia, na academia, na escola. O homem é continuamente desconstruído na sociedade. E vários deles já estão despertando para essa realidade, para a condição desfavorável que eles enfrentam nos dias de hoje. E isto está se refletindo num acirramento da guerra dos sexos que não vai ser nem um pouco favorável aos relacionamentos. Vamos falar agora sobre consequências de um colapso ambiental. Olha, essas consequências elas estão mais ou menos desenhadas ali na pirâmide etária invertida, na pirâmide com formato de cálice. Você observa neste cálice uma grande quantidade de idosos contrastando com uma quantidade menor de população ativa economicamente e uma quantidade menor ainda de crianças. Quando você tem esta inversão, pode até nos causar a impressão de que está tudo bem, afinal de contas, a redução do número de crianças reduz uma série de custos aí na sociedade. Mas, como diz o ditado, o mar sempre recua antes de um tsunami. Então, esta aparência de tranquilidade que a gente vive nos dias de hoje, ela pode ser apenas o preparo para uma crise bastante intensa que está chegando. Então, o aumento exagerado da quantidade de idosos vai levar a uma sobrecarga no sistema previdenciário. Muitas pessoas que são jovens hoje estão trabalhando duro, contribuindo para a sua previdência, podem chegar lá na hora de se aposentar e se defrontar com uma aposentadoria miserável e mal amparada. Também tem a questão da redução da população ativa, que é a população que mais consome. Essa população reduzida vai reduzir a demanda na economia, a economia não vai ter mais ímpeto, não vai ter mais vigor, provavelmente vai ser uma economia estagnada, para não dizer uma economia em recessão. Também outro sintoma grave que vai acontecer,
nesta transição demográfica vai ser o fato de que, com menos pessoas, população mais envelhecida, teremos menos inovação, menos ciência e menos tecnologia. Porque não se enganem, estas empresas maravilhosas que hoje nos brindam com inovações quase diariamente, Tesla, Apple, empresas de alta tecnologia, elas só existem porque existe toda uma grande demanda, elas têm escala mundial e graças a esta escala de grande porte que elas dispõem, elas podem investir grandes quantidades de dinheiro em inovação e tecnologia. Numa economia mais reduzida, cada vez mais deprimida, a inovação ela realmente vai ser uma das maiores vítimas do processo de redução populacional. Como consequência dessas mudanças estruturais, várias coisas vão acontecer. Provavelmente os requisitos para a aposentadoria vão ficar cada vez mais rigorosos, a aposentadoria vai ficar cada vez mais longe. Outra coisa que vai acontecer é que os governos não vão ficar inertes, eles vão tentar resolver o problema à moda de governo, ou seja, vão tentar criar incentivos para ampliar a natalidade. Isso já está acontecendo em vários locais do mundo, mas os incentivos governamentais costumam ter efeito muito reduzido. Tem países aí até se propondo a financiar toda a educação do filho em alta qualidade e mesmo assim os casais não estão se predispondo a colocar filhos no mundo. Então as soluções governamentais elas virão do jeito governamental, gerando resultados de baixa eficiência e colocando, mais uma vez, o estado do bem-estar social sob risco, porque na medida que você começa a incentivar financeiramente a criação de filhos, você está sobrecarregando um estado que já, por outros motivos, está muito sobrecarregado. Outra questão que temos que levar em conta é que muitos países vão lançar mão da importação de populações de outros países. Vai haver uma intensa movimentação migratória de um país para o outro e isto inevitavelmente gera os choques culturais, porque estamos colocando em contato culturas diferentes e pessoas que vão começar a disputar o mesmo espaço no mercado de trabalho. Um trabalhador vindo de fora vai competir com um trabalhador que já é nascido no país e isto vai gerar conflito, serão momentos tensos. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você que me acompanhou no vídeo até aqui. Você acha que a estabilidade populacional é uma meta a ser perseguida? Será que temos que buscar este número mágico, 2,1 filhos por mulher, para manter a população estável em todos os países e no planeta inteiro? Responda aí o que você acha, qual é a sua opinião sobre o assunto. Eu, da minha parte, acho que antes de nós respondermos a esta pergunta, nós temos que responder uma pergunta que vem antes. Qual é a população que nós queremos para o nosso planeta? Eu diria que nós temos que pensar com a outra crise, que também é muito séria, que está acontecendo em paralelo. Estou falando do colapso ambiental. Então, nós temos que chegar a uma conclusão muito clara sobre qual é o número máximo de habitantes que o planeta comporta, sem comprometer a continuidade da vida na Terra, de nós humanos, e de uma forma sustentável possamos continuar aqui dando a sequência das gerações sem esgotar os recursos do planeta. Este número será 10 bilhões, 15 bilhões, 5 bilhões, 1 bilhão? Olha, não sei. É preciso chegar a uma conclusão em relação a isso. Depois que nós tivermos este número mágico em mãos, aí sim, acho interessante nós caminharmos rumo a esta meta de uma população sustentável para o planeta. E quando esta meta for atingida, aí sim será necessário manter uma estabilidade populacional. As pessoas vão ter que ter filhos em quantidade suficiente para repor a população. E muita gente nesta hora vai ficar bastante preocupada. Será que terei que ter filhos para contribuir com o esforço de preservação
preservação populacional não poderia ser um pet? Não, não pode ser um pet. Tem que ser da espécie Homo sapiens. Obrigado por assistir. Somos a Resistência.